Ezequias, angustiado, pede a Isaías que ore. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, a Isaías, o profeta, filho de Amós, os quais lhes disseram: Assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de repreensão e de blasfêmias, porque os filhos estão para nascer e não há forças para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e a repreender com palavras que tem, e a repreender com as palavras que tem ouvido o Senhor teu Deus. Faze, pois, oração pelo remanescente que ficou. Eu vou ler os versículos e em seguida as explicações. Vou voltar aqui no 1, que aí eu já começo a ler. Este capítulo é, na verdade, uma continuação do anterior. Portanto, os dois constituem uma só narrativa. Quaisquer que sejam as dificuldades de infidelidade que anteriormente houvesse afligido Ezequias, haviam sido lançadas fora, e ele está fazendo o que deveria ter feito durante o tempo todo. Ele está levando as suas dificuldades ao Senhor. Os assírios estão ameaçando destruí-lo, e ele se dá conta que não há esperança a não ser em Deus, né? A única esperança sempre é com Deus. Deixa eu regar um pouco aqui. E enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós. Eles deveriam ter feito isso no início. Quem não viu o último vídeo, né, a última leitura, depois se quiser ver para entender, né, como diz aqui, um complementa o outro. Os quais disseram: Assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de repreensão e de blasfêmias, porque os filhos estão para nascer e não há forças para os dar à luz. Esta frase, porque os filhos estão para nascer, etc., era uma expressão proverbial para indicar um momento de dificuldade extrema. Judá estava em tremendo apuro e esperava livramento. No entanto, agora parecia que ela não teria força suficiente para superar essa crise, mas que pereceria pela fraqueza. Versículo 4. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e a repreender com as palavras que tem ouvido o Senhor teu Deus. Faze, pois, oração pelo remanescente que ficou. Observe a maneira na qual Ezequias formula suas palavras. Ele não roga ao Senhor com base em algum mérito de Judá, mas antes, com base na blasfêmia de Rabsaque, ele sabe que nem ele nem Judá tem mérito algum para com Deus. Essa atitude deve ser um modelo para nós também. O remanescente que ficou refere-se aos que restaram dos muitos de Judá que já haviam sido levados cativos das outras cidades de Judá, como aqueles que estavam em Jerusalém. Deus promete libertação. Versículo 5. E o servo do rei Ezequias vieram a Isaías, e lhes disse: Isaías, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: não temas pelas palavras que ouviste, com as quais o servo do Senhor, com as quais o servo do rei da Assíria
Não temas pelas palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. A blasfêmia de Rabsaque era contra o Senhor, e seria respondida de acordo. Versículo 7. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. As palavras eis que eu porei nele um espírito significam eu vou tirar dele o espírito de soberba e arrogância e infugirei no seu coração um espírito de hesitação e temor. Quando o Senhor assume uma situação, este versículo nos dá a prova da ampla provisão que ele tem para fazer o que quer que ele queira. O Espírito foi o envio de um anjo do céu, o qual mataria 185.000 soldados assírios numa só noite. Senaqueribe desistiria dos seus planos de destruir Jerusalém e voltaria para a sua própria terra. No final, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. A atitude arrogante da Assíria, mas insultos a Deus e a Judá. Versículo 8. E voltou, pois, Rabsaque. Rabsaque. Tem um acento no E no final. Deixe nos comentários como é que se fala. E achou um rei da Assíria, combatendo contra Libna, porque ouvira que havia se retirado de Laquis. Depois que Rabsaque concluiu a sua missão, não percebendo as rodas que haviam colocado em movimento, voltou para Senaqueribe e o encontrou tentando destruir Libna. Parece que essa era a fortaleza seguinte no caminho para o Egito. Versículo 9. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Tiraca, rei da Etiópia, está entre os mais famosos monarcas da época. Parece que esse rei havia derrotado o Egito e nesse momento governava tanto a Etiópia quanto o Egito. O movimento de Tiraca provocou mais do Alamou Senaqueribe, que havia derrotado um exército egípcio pouco tempo antes. Ele estava confiante do êxito contra qualquer esforço que o egípcio pudesse fazer. Versículo 10. Assim direis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane, o teu Deus em quem tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Senaqueribe reconhecia o Senhor como um Deus, o Deus dos judeus, mas o colocava no mesmo nível dos outros deuses das nações, pelos quais ele não tinha respeito algum. Versículo 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu? De fato, nessa época Senaqueribe era o monarca mais poderoso sobre a face da terra. Portanto, essas jactâncias não eram simples ameaças vazias. Versículo 12. Porventura os livraram os deuses das nações que os meus pais destruíram, Gozã e Herã, e Rezef e os filhos de Éden, que habitavam em Telessar? Aqui ele enumera áreas que haviam sido tomadas pelos assírios. Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Ivan? Senaqueribe, como Satanás, deleita-se em gabar-se das suas vitórias. Ezequias ora a Deus por socorro. Versículo 14. Recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros e lendo-a, e subiu à casa do Senhor, e
e a estendeu diante do Senhor. Essa última mensagem foi enviada a Ezequias numa carta em 2 Crônicas 32:17. Foi empregada a palavra cartas, significando pluralidade e indicando uma carta arrogante, insultante e jactanciosa. Ou estender da carta diante do Senhor não implica, da parte de Ezequias, que Deus não conhecesse o seu conteúdo, mas foi projetado desse modo para que a afronta de Senaqueribe ao Deus de Judá estivesse para sempre diante do Senhor. Versículo 15. Então Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. A oração de Ezequias é muito interessante e merece a nossa atenção. Seria o mesmo que oraríamos hoje, com uma exceção. Agora somos admoestados a orar ao Senhor em nome de Jesus. É interessante, né? Jó 16:23. Aqui eu indico um versículo para você observar. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, o qual enviou para afrontar o Deus vivo. Essa é uma petição conscientemente apoiada na promessa feita a Salomão. Ezequias está pedindo que essa promessa seja cumprida, como nós também podemos fazer no caso de muitas promessas feitas na palavra de Deus. Aqui tem um versículo aqui. A petição que é feita ao Senhor sem estar apoiada na palavra de Deus é uma petição estéril. Versículo 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram os deuses deles ao fogo, porque não eram deuses, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Deve ser observado que Ezequias não negou a existência nem o poder dos assírios, que todos sabiam, como aqui, que a confissão dos problemas existentes não demonstra falta de fé, e que a negação de certas dificuldades não as tornam menos reais. Versículo 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Toda petição que é feita ao Senhor, como a de Ezequias, não deve ser para a libertação dos inimigos ou o triunfo sobre eles, para o nosso próprio bem, ou para o bem dos outros, mas sim para a glória de Deus. A resposta de Deus, Senaqueribe será esmagado. Agora vamos ver. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou a dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Ou Isaías sabia que Ezequias estava procurando o Senhor com respeito à ameaça à Síria, ou o Senhor revelou isso a ele. A promessa já havia sido feita pelo Senhor por intermédio de Isaías, que Senaqueribe não seria bem sucedido ou seu empreendimento, de modo que parece que Ezequias estava mostrando falta de fé ao continuar a pedir quando a promessa já havia sido feita. Porém, esse não é necessariamente o caso. Na realidade, a nossa fé tem que ser constantemente reassegurada. É porque a nossa, querendo ou não, a gente é um pouco falho, né? Por isso, Davi repetidamente clamou ao Senhor
por reafirmação, embora o Senhor já houvesse dito que ele seria rei de Israel. A gente não tem, muitas das vezes, a gente não tem paciência, né, em esperar que a promessa de Deus seja cumprida nas nossas vidas. Versículo 22. Esta é a palavra que o Senhor falou com respeito a ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a sua cabeça pelas tuas costas. A expressão a virgem, a filha de, representa Jerusalém como uma donzela meiga, fraca e delicada, mas ainda suficientemente ousada para se posicionar contra Senaqueribe e todos os seus exércitos e ameaçar resistir, confiante de que o Senhor a protegerá. E de ti zomba. Essa é a resposta de Deus à jactância de Senaqueribe, e por causa da sua fonte deve ser levada extremamente a sério. Versículo 23. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem elevaste a tua voz e levantastes os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Isso revela o fato de Senaqueribe estar lutando contra Deus. É uma batalha que ele não pode nem sequer ter esperança de vencer. Versículo 24. Por meio de teus servos por meio de teus servos afrontastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subirei às alturas dos montes, aos últimos recessos do Líbano. Cortarei aos seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Irei ao teu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Nessa passagem, o Espírito Santo não está afirmando que Senaqueribe na realidade disse essas palavras com a sua boca, mas que ele as pensou em seu coração. Eu cavei e bebi, versículo 25. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. O Senhor continua a revelar as jactâncias de Senaqueribe. Versículo 26. Não vistes, porventura, que já há muito tempo dispus eu estas coisas, já que desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, o fizeste executar, e eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Nessa passagem, Isaías, depois de falar com a pessoa de Senaqueribe, faz uma pausa sem aviso e volta a falar como o Senhor. Nessa passagem, Senaqueribe é repreendido pelo Espírito Santo por não saber o que ele devia saber e poderia ter sabido. Se ele apenas tivesse escutado a voz da consciência e da razão, as palavras, agora, porém, o fiz executar, refere-se ao fato de que tudo o que Senaqueribe fez, ele havia feito como um instrumento de Deus, com a permissão de Deus e com a sua assistência. No entanto, Senaqueribe havia se tornado tão enaltecido em seu próprio orgulho que ele pensava que as suas vitórias eram devidas à sua própria habilidade, planejamentos táticos e habilidade militar. Versículo 27. Por isso seus moradores, debilitados, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde, como o feno dos telhados e como o trigo queimado antes de amadurecer. Deus, tendo decretado o êxito dos assírios, o produziu em parte, ao infundir fraquezas nas nações que eram suas inimigos.
Senaqueribe pensava que havia sido a sua perícia militar, havia obtido a sua vitória. E agora Deus diz o contrário. Versículo 28. Mas eu conheço o teu assentar, a tua saída e a tua entrada, e o teu furor contra mim. Senaqueribe, embora os instrumentos involuntários às mãos de Deus, ainda assim poderia ter sido tudo que ele tinha de saber poderia ter sabido tudo que ele tinha de saber a respeito de Deus, se apenas tivesse tomado o tempo e tido o trabalho para aprender. O versículo 26 diz isso. Portanto, por não ter tomado o tempo para aprender a respeito de Deus e, desse modo, entender o segredo da sua vida, ele incorreria na ira de Deus. Incorreria na ira de Deus. Versículo 29. Porque contra mim te irastes, e a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Senaqueribe havia intencionado essa chocante crueldade para Ezequias e o seu povo, mas figurativamente ele mesmo foi levado a sofrê-la. Versículo 30. Isto te será por sinal, e isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer espontaneamente, e o segundo ano o que nascer dele. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei o fruto delas. A agricultura havia sido impossivelmente durante os 2 anos anteriores, por causa da invasão dos assírios. Mas agora Deus incentiva o remanescente do seu povo a sair da cidade e ir para o campo, e ará a terra, porque ele lhes prometeu que o rei assírio nunca mais voltaria a prejudicá-los. Portanto, parece que o perigo agudo durou por cerca de 2 anos. 31. E o remanescente da casa de Judá, que tiver escapado, voltará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. A bênção de Deus agora está sobre Judá. Dentro de pouco tempo, ela recuperou o seu vigor antigo para que, sob o reinado de Josias, pudesse estender o seu domínio sobre quase todo o antigo território israelita. 32. Porque de Jerusalém saíste o restante e do monte de Sião os que escaparam, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O restante refere-se àqueles que escaparam do incurso dos últimos 2 anos. De fato, muitos haviam morrido ou sido levados cativos. A frase "o zelo do Senhor dos Exércitos" é empregada pelo Espírito Santo para assegurar o cumprimento do que foi prometido. O povo de Deus será abençoado e se tornará forte novamente. 33. Pelo que assim diz o Senhor sobre o rei da Assíria, não entrará nessa cidade, nem disparará flecha alguma nela, nem virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela tranqueiras. Senaqueribe havia sido planejado há muito tempo sitiar Jerusalém. O Espírito Santo, por meio de Isaías, diz que nenhum cerco haveria contra a cidade. Versículo 34. Porque pelo caminho por onde vier, por esse voltará, e não entrará na cidade, diz o Senhor. Essa promessa assegurou a Ezequias que ele não seria confrontado por esse inimigo. 35. Pois eu ampararei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aqui é dito a Ezequias por ninguém menos que o Espírito Santo, que ele não poderia se gabar de que a formosura ou o fervor da sua oração havia obtido essa vitória, porque Deus lhe disse que ele libertaria a cidade
não por amor a Ezequias, mas por amor a Davi, isto é, por amor ao Messias. A frase "eu ampararei essa cidade" significa literalmente "eu cobrirei essa cidade como uma ave cobre os seus filhotes com as suas asas". O cumprimento da promessa de Deus. Versículo 36. Saiu então o anjo do Senhor e feriu a 185.000 no acampamento dos assírios. E quando eles, os de Judá, levantaram-se pela manhã, eis que todos eles, os assírios, eram corpos mortos. Essa cena ocorreu provavelmente cerca de 50 quilômetros de Jerusalém. A notícia a respeito dos corpos mortos, que estavam caídos por toda parte, deve ter chegado rapidamente a Jerusalém. Esse grande milagre foi feito pelo Senhor. Deve ser classificado na mesma categoria que a abertura do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio, bem como a abertura do Jordão e a queda dos muros de Jericó. Versículo 37. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento e se foi, e voltou para a sua terra e ficou em Nínive. Nesta passagem, o Espírito Santo, com uma pequena mudança, se despede de Senaqueribe. As palavras "se foi" têm o mesmo significado que um cão saindo com o rabo entre as pernas. Ele voltou à sua capital, Nínive. Ele viveu cerca de 18 ou 20 anos mais depois disso e empreendeu outras expedições militares em outras partes. No entanto, não empreendeu nenhuma expedição a Jerusalém nem ao Egito. Os judeus tiveram paz no que dizia respeito aos assírios. Em sua vida militar, ele havia se atracado com muitos pequenos deuses falsos. No entanto, quando enfrentou Jerusalém, ele enfrentou o Deus de todos os tempos, o seu Criador. Essa foi uma experiência que ele jamais esqueceria. 38. E aconteceu que, estando prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e reinou em seu lugar Esar-Adon, seu filho. A história antiga relata que Senaqueribe legou o seu trono ao seu filho mais novo, Esar-Adon, para ganhar o favor de seu Deus. Ele prometeu sacrificar os 2 filhos mais velhos a essa pretensa divindade. Esses filhos, sem dúvida, impulsionados de um lado pelo temor e do outro lado pela inveja, assassinaram seu pai em dezembro desse mesmo ano. Porém, 6 meses mais tarde, eles foram obrigados a fugir para a Armênia, para escapar da vingança de Esar. Senaqueribe teve a oportunidade de aceitar o Deus de Israel, mas em vez disso, ele tentou destruir o povo de Deus, e o resultado foi que ele destruiu a si mesmo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente tem mais. E peço a vocês que sigam o canal, deixe seu comentário e compartilhem. Fechou? Então fique com Deus.